A absorção pela via respiratória. Parou aí. Tá. Então, durante a absorção pela via respiratória, nós verificamos alguns fatores que são característicos dela. Principalmente, avaliar a concentração, tá, dos solventes no local de trabalho. Isto por quê? Porque em qualquer setor, tá, pode ser que a carga a mais ou elevada desse solvente, tá, e faça com que o indivíduo se exponha mais a ele. Segundo, a questão do esforço físico. Indivíduos que façam trabalhos e que precisem exercer uma atividade física maior, eles estão mais propensos a inalar maior quantidade de ar e, concomitantemente, tá, inalar esse solvente. A própria questão da permeabilidade alveolar capilar, ou seja, da membrana alveolar capilar. Isso está dirigido, tá, principalmente aos fatores e às propriedades físico-químicas destes solventes que conseguem, quanto mais lipofílicos eles forem, mais facilmente eles conseguem penetrar nessa membrana e atingir os capilares. A mesma coisa para o quarto item, que é o coeficiente de partição ar-sangue. Neste coeficiente de partição ar-sangue, nós já havíamos comentado sobre ele, tá, nas aulas de toxicinética. Por quê? Porque o coeficiente está diretamente ligado à quantidade do ar que o indivíduo inala e a quantidade deste solvente que está sendo inalado no ar e que vai ser o quê? Encontrado na corrente sanguínea, até o estágio de equilíbrio, até o estágio de saturação. Quando ocorre esse estado de saturação, de equilíbrio, quer dizer o quê? Que a concentração que você está inalando deste agente tóxico, deste solvente, ela está igual ou próxima à concentração que está presente no teu sangue. E isso é problemático. Por quê? Porque o indivíduo já pode começar, durante o processo de saturação e de equilíbrio, a apresentar alguma sintomatologia de um efeito tóxico. Entendido aí essas duas partes da absorção dérmica e da absorção pela via respiratória? Sim, professor. Agora, nós temos também um minutinho. Tá? Nós temos também, tá, o processo de biotransformação do solvente orgânico. O principal processo de biotransformação da maioria, ou quase de 100% desses solventes orgânicos, se faz através do citocromo P450, aonde a formação principalmente de metabólitos, tá? E estes metabólitos, eles são tanto eliminados pela via urinária quanto pela via biliar, sendo que a geração desses metabólitos são, tá, um problema para a cinética do solvente. Por que isso? Porque a formação desses metabólitos gera metabólitos que são ativos, ou seja, gera metabólitos tóxicos, que são mais tóxicos do que o solvente original, ou seja, do solvente que originou eles. Além disso, esses metabólitos, eles sofrem influência de indutores enzimáticos que fazem com que influencie a sua biotransformação. Um exemplo desses é o quê? O consumo de álcool. Além disso, tá? Estes metabólitos, por serem tóxicos, eles podem ficar também mais tempo presente no organismo do indivíduo. Agora, quando nós falamos da excreção, a principal via de excreção para os solventes é a via respiratória, aonde esses compostos eles conseguem ser excretados, eliminados de forma inalterada, ou seja, de uma forma não metabolizada. E o controle desses metabólitos
são a fonte da monitorização biológica, principalmente em trabalhadores ocupacionais. Isto porque nós conseguimos avaliar esses produtos de excreção tanto no ar, como na urina e no sangue, tá? Desses trabalhadores. E servem como fonte de monitorização biológica. Além disso, os solventes orgânicos, eles conseguem produzir efeitos tóxicos no indivíduo quando ele é exposto. E os principais efeitos tóxicos são o que ocorrem e acometem o sistema nervoso central, principalmente efeitos agudos e efeitos crônicos que eu coloco para vocês aqui. Além disso, os solventes orgânicos, eles também conseguem aqui, tá, acometer o sistema nervoso periférico. Além do sistema nervoso, nós também observamos que os solventes orgânicos, eles conseguem atuar, tá, causam efeitos tóxicos no sistema hepático, principalmente, tá, eles levam uma necrose cetrolobular, tá, ou em casos mais graves e mais acentuados, eles podem até levar a carcinogênese. Também pode ser visto efeitos tóxicos na pele do indivíduo e nas mucosas, principalmente casos de dermatite e até irritação. Nós conseguimos verificar. Agora, prestando atenção aqui, entre os efeitos tóxicos, o mais preocupante para nós na exposição ocupacional para solventes orgânicos é qual? É os efeitos carcinogênicos. Principalmente aqui os efeitos carcinogênicos produzidos pelo benzeno e seus derivados. Tá? Por isso que os solventes orgânicos, quase a maioria deles, são classificados no grupo da IARC, que é um grupo internacional para compostos carcinogênicos. E quanto mais próximo do topo, mais carcinogênico se torna esse composto, esse solvente. É o caso do benzeno. Além disso, o segundo é o bisclorometiléter, que ele é um composto, um solvente, tá, derivado da junção de compostos cloretos, metilados e éter, que em exposições crônicas eles podem afetar células pequenas presentes no pulmão e levar a câncer pulmonar no indivíduo. Além disso, outros compostos, outros solventes, como no caso do tetacloreto de carbono, tá? Eles também estão presentes nessa classificação da IARC. E se a gente for fazer um apanhado geral do uso desse solvente, nós observamos que os solventes eles estão presentes no dia a dia de trabalho de certas funções, como, por exemplo, cabeleireiros, por conta da exposição a certos produtos químicos, que não necessariamente precisa ter a presença do benzeno, mas tem presença de derivados e de outros compostos que podem ser tóxicos e agressivos. Petroleiros que trabalham principalmente em refinarias, gráficos, carpinteiros e marceneiros. São outros exemplos de outras funções em que o indivíduo está exposto a esses solventes. Agora, só a título de curiosidade, eu coloco aí para vocês as atividades, tá, de alguns solventes e o risco que a gente tem a ser expostos a ele, principalmente ao benzeno e ao tolueno. O benzeno ele é utilizado na siderurgia, como também ele é utilizado em indústria petroquímica e em pequena quantidade na indústria farmacêutica. Tá? Também é utilizado como pesticidas. Também observamos a presença do benzeno, tá, na produção, tá, de derivados do petróleo, como, por exemplo, na gasolina. Agora, o que mais eu chamo a atenção para vocês é do tolueno, porque após o banimento em certos locais de trabalho, o tolueno foi o segundo solvente a ser utilizado, ele passou, de segundo solvente mais utilizado a primeiro, por ser um derivado, tá, direto do benzeno. Mas, se a gente for
observar a estrutura química deste tolueno, de 100% da molécula de tolueno, 25%, ou seja, um quarto desta molécula, é o que? É a base de benzeno, ou seja, continua sendo tóxico. E pior ainda, o tolueno, ele causa não somente efeitos mais danosos ao sistema nervoso, como também produz efeitos teratogênicos. Tá? E ele é utilizado na produção de tintas e de vernizes. Professor, Oi, Davi. no caso, esse benzeno e o tolueno é pela inalação, né? Exatamente. Tanto um Já, quanto o outro, tanto um sim, quanto o outro é mas com já, inalação. já relacionando o nitrito e o nitrato, ele é pela alimentação, não é? Nitrito e nitrato é pela alimentação, mas tem certos compostos nitratos, tá ok, que a gente também encontra em pequenas quantidades nos escapamentos. Durante a combustão, há uma liberação bem pequena de nitrito e nitrato. Mas a nossa preocupação para os nitratos é mais por conta da ingestão, por causa da concentração e da digestão diária que a gente faz de certos alimentos que apresentem esses compostos nitratos. Professor, mas é decorrente, no caso, esses cânceres relacionados ao benzeno e ao tolueno? Tipo, é muito comum acontecer? Davi, na década entre 80 e 90, muitas indústrias químicas, principalmente no interior de São Paulo, utilizavam benzeno de forma livre. E não havia tanto o uso de EPIs naquela época. Então, naquele tempo, se viu, tá, que trabalhadores que eram expostos cronicamente apresentavam, sim, como se diz, apresentavam sim aqui, tá, produção de câncer, principalmente leucemias. Hoje não, porque hoje já se tem um cuidado, o cuidado é maior aqui, tá? Mas aí a gente ainda tem o problema dos derivados do benzeno, principalmente nas plataformas petrolíferas, aonde os indivíduos ficam em contato direto. Como também nós temos também a própria questão dos frentistas que trabalham em postos de gasolina. Entendi, professor. Tá? Agora, alguma dúvida, mais alguma pergunta? Eu posso seguir? Não, pode seguir, professor. Fique à vontade. Obrigado por responder. Só um minutinho. O diagnóstico, tá, da exposição aos solventes se faz mediante, tá? Se faz mediante aqui a história de exposição, ou seja, a anamnese do paciente e a monitorizações laboratoriais e clínicas desse paciente, que vão desde testes laboratoriais até exames apurados, principalmente exames neurológicos, tá? Para ver se não houve comprometimento do sistema neurológico deste indivíduo, desde provas motoras até provas neuropsicológicas também. Agora, nós também temos que, durante uma exposição, isso já falando a respeito do tratamento, nós temos o quê? Que o tratamento, principalmente das exposições agudas, vai desde, primeiramente, a uso de antídotos, tá? Ou seja, descontaminações, tá? Até, tá? Em casos mais acentuados e mais graves, nós podemos até utilizar a administração de adrenalina em pacientes quando tiver a frequência cardíaca acometida aqui, por conta da exposição. Além disso, nós também podemos ter, tá, em locais onde tem uma grande concentração no meio ambiente de solvente, indivíduos precisam ser retirados do local e fazer oxigênio-terapia como um tratamento de suporte. Além disso, nós temos também a utilização, tá, de lavagem gástrica e
uso de carvão ativado como uma fonte, uma forma aqui de poder fazer com que haja um desligamento deste solvente, ou principalmente do metabólito gerado durante o processo da biotransformação deste solvente no organismo, que ele se desligue do seu receptor e pare de fazer efeito. Bem, meninada, é isso que eu tinha que conversar com vocês a respeito aqui da parte de solventes orgânicos, do segundo tópico da toxicologia ocupacional, junto com agentes metahemoglobinizantes e também da parte de solventes orgânicos. Tá liberado aqui como se diz, o áudio para vocês fazerem perguntas. Tá liberado o áudio, pode falar, Alexandre, Cíntia, Davi, tá? Flávia, Roseli, Sueli, Vanessa, tá? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aqui? Querem perguntar algo? Na verdade, eu tenho uma curiosidade, Oi, professor. Maria, fala, pode perguntar. Qual é a curiosidade? Já que a gente sabe que o benzeno ele causa muito carcinogênese, né? E esses funcionários, esses frentistas, que eles estão todo o tempo expostos à inalação disso, esses ASOs que eles fazem, esses periódicos que eles fazem, eles ajudam a identificação ou verificar se o funcionário ele está exposto a esse agente tóxico já e já está causando efeitos ou algo do tipo? Não. Até porque os exames periódicos não são exames apurados. O máximo que esse indivíduo faz é um hemograma e só. E a partir de um hemograma, lógico, a gente pode detectar alguma alteração, mas você teria que pesquisar mais profundo. Ou seja, você teria que fazer não somente o hemograma, mas também testes de função hepática e renal aqui. Tá? Então, em cima da tua pergunta, não há uma monitorização, não há uma monitorização biológica concreta aqui, ou seja, que eu posso te dizer, que eu posso te afirmar que o indivíduo está sofrendo exposição ao benzeno pela atividade que ele exerce. Entendi. Tá? Essa é a nossa maior preocupação. Seria interessante fazer um trabalho, nesses frentistas para ver, principalmente a atividade, correlacionar a atividade, tá? Hematológica e bioquímica deles. O problema é que a gente vai muito em frente sobre a burocracia, em cima da burocracia, em cima do patronal aqui. Eu entendo. Mas para a saúde pública seria interessante avaliar um grupo de frentistas de vários pontos, de vários postos daqui da capital ou da região metropolitana. Entendi, professor. Obrigada. Tá, de nada. Mais alguma pergunta, meninada? Querem perguntar mais alguma coisa? Não, eu mesmo não. Tá? Só relembrando para vocês, tá? Que a aula vai ficar exposta, tá? O que eu já vou colocar na plataforma para vocês, tá? Dessa videoaula que a gente teve hoje, tá? Já vai ficar na plataforma e também ficará no YouTube para vocês, tá? Tá bem, Tá ok, professor. professor. Tá? Então, tá, para vocês, uma boa Páscoa para vocês, tá? Nós nos falaremos na semana que vem. Na semana que vem, tá, a gente já corrige a parte do exercício, tá? De toxicinética, tá bom? Tá ok, professor. Tá? E Obrigada. eu já mandei, tá? Tá na plataforma exercício para vocês de toxicologia ocupacional, tá? Para vocês assistir, para vocês já começarem a responder, tá? Tá legal, professor. Tá? E também tem exercício de ambiental já para a semana, tá? Que eu já mandei também na plataforma, também está na plataforma de vocês. Tem muito exercício.
Boa noite, professor. Tá, joia. Boa noite. Boa noite, professor. Bom feriado para o senhor, tá? Bom Natal. Igualmente Bom para Natal você. já. Páscoa. Calma, Mariana, Natal falta muito. A gente ainda está em abril. Boa noite, professor. Boa Feliz ano noite, novo. até mais. Feliz ano novo, filho da mãe. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.